Boa noite a todos. Estamos aqui então mais uma vez para o nosso estudo do Gênesis e da Gênese de Allan Kardec, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Para iniciar o nosso estudo de hoje, a nossa irmã Débora vai fazer a prece inicial por todos nós. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo, Senhor, que possamos conseguir trocar experiências da melhor forma possível, conhecimentos, entendimento, e que o Senhor nos permita, além dessa troca, conseguir colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Começando então, né, pessoal, com a Gênese de Allan Kardec. Como eu disse aí, o item 46. Nós estamos falando ainda do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, trazendo a revelação agora num contexto mais religioso. Então, no último item, nós tratamos aí da revelação, né? Falando da personificação, né? Que teve as duas primeiras revelações. A primeira, né? Personificada em Moisés. A segunda, personificada em Jesus Cristo. Né? E o Espiritismo, ele não é personificado em nenhum personagem único, porque ele vem, né, dos espíritos. Ele vem de um grupo, né, de uma equipe espiritual, vamos dizer assim, coordenado, né, primeiro pelo próprio Jesus, mas diretamente, né, pelo Espírito de Verdade, enviado pelo próprio Cristo. E por isso, né, a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Comentamos, né, inclusive, que o termo kardecismo, né, ou kardecista, ele é um termo equivocado para se referir ao espiritismo, que o próprio Allan Kardec ele deixa claro, né, que a doutrina é dos espíritos. Ele apenas assim, não diminuindo, né, mas ele foi o responsável o quê? Pela organização, né, e pela codificação. Essa personificação, gente, nós comentamos que ela pode ter um problema, que é a questão da idolatria, né? Essa essa doutrina, né, que tem personificação, ela fica muito fechada no líder religioso, né, e muitas vezes os princípios ficarem de fora. E no espiritismo não deveríamos ter esse problema, mas até comentamos, né, que às vezes a gente tem algum tipo de idolatria no espiritismo, principalmente com médiuns, né, quando as pessoas são mais famosas, então é mais difícil de acontecer do que nas outras religiões, mas ainda temos alguns pequenos não, poucos exemplos, né, de idolatria no espiritismo. A personificação, gente, se ela ocorrer no personagem, né, na pessoa, no espírito Jesus Cristo, não tem problema nenhum, né? Porque Jesus é o nosso guia e modelo, o que nós temos que fazer mesmo é mirar, né, o Cristo e seguir o exemplo. Essa personificação, se for desse jeito, não tem problema. Agora, uma personificação até no próprio Moisés, né? Ele teve ali suas falhas, poucas, né, descritas nos livros, mas teve a ideia, né, do Deus trazido por Moisés ainda, um Deus guerreiro, um Deus que castigava, um Deus que deveria ser temido, em contrapartida, o Deus trazido por Jesus, um Deus que deveria ser amado e que ama a gente, né, infinitamente. Então, todos os outros líderes religiosos, se a gente for pegar a história deles, eles não tiveram um aproveitamento de 100%, vamos dizer assim, porque o Cristo não tem nada, né, que a gente possa dizer assim, Jesus falhou aqui, não tem nada, nenhum deslize, né, vamos dizer. Todas as outras religiões, se a gente for
analisar aí os líderes religiosos, né? Eles tiveram algum momento ali de deslize ou alguma coisa que trouxesse uma característica mais humana, né? Em contrapartida, o Cristo não. Todo o legado dele é voltado ao amor, até mesmo naquelas passagens, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós como a moral estranha, tudo ali tinha um objetivo de trazer um ensinamento maior, tá? Então, o item 46, ele continua ainda falando dessa questão da personificação das religiões. Vamos à leitura. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizados, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular. Não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Essa, uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que após 10 anos já estendeu raízes de um polo a outro. Então aqui, pessoal, Allan Kardec traz uma outra vantagem, né, vamos dizer assim, da doutrina espírita não ser personificada, né? Porque tendo uma personificação, essa personificação ela fica vinculada ao personagem e ao seu redor. Então essa doutrina, ela personificada, ela se propaga, né, mais facilmente onde estiver a figura do líder religioso, né? Então, o próprio cristianismo, né? O tempo que Jesus cumpriu seu messianato ali, que foi mais ou menos, né, 3 anos, foi suficiente para a doutrina do Cristo, o Evangelho, né, se estabelecer ali na Galileia, nas proximidades ali, né, mas para eles passar depois, né, para os outros continentes, vamos dizer assim, precisou de mensageiros, né, e o principal deles, Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso levou o Evangelho de Jesus para a Europa, principalmente, né, para os outros países europeus, em algumas partes do Oriente Médio, né, da Ásia, em algumas poucas localidades também ali na África, se eu não me engano. Mas o Paulo ele teve, né, então, principalmente através das cartas, né, esse papel de difundir o Evangelho de Jesus, e ele também, né, viajou muito ali, levando, instituindo igrejas. Mas, se formos pensar, por exemplo, aqui nas Américas, né, o Evangelho de Jesus ele só chega a partir de 1400 ali, né, com a colonização europeia, né, a descoberta das Américas, a descoberta do Brasil, né, dos Estados Unidos, da América, enfim, dos outros países também do nosso continente. Então vejam, 1500 anos depois, obviamente, né, tinha a dificuldade da comunicação. Hoje a comunicação é muito mais rápida, né? Então, nem se sabia, né, da existência desse mundo aqui, né, que os europeus chamavam de Novo Mundo, as Américas, né? Nem sabia disso, embora a gente já tivesse culturas milenares aqui, como os astecas, os incas, né, os maias. No Brasil também já tinham os diversos povos indígenas, então, Estados Unidos a mesma coisa. Então, embora houvesse vida e populações aqui,
muitas vezes até tão desenvolvidas quanto as europeias, esse local aqui ainda era meio que desconhecido, tá? Então, essas doutrinas personificadas, elas funcionam muito bem enquanto o líder está ali, enquanto a figura está ali. Vejam, o Moisés, ele precisou caminhar à frente do povo judeu, né, 40 anos até a terra prometida. Quando ele subia lá no Monte Sinai para orar, para conversar com Deus, né, o povo já arrumava confusão lá embaixo. Um pouquinho que ele subiu, o povo já fez bezerro de ouro para adorar. Então fica uma doutrina muito dependente, né, da pessoa. O espiritismo, então, ele tem essa vantagem, né? Vejam que aqui nós estamos falando mais ou menos de 1860, né? 10 anos depois do Livro dos Espíritos, que foi 57, então década de 60, quase década de 70, né? Do século XIX, 1860 a 1870, né? Essa época aqui. Então não tinha muita diferença em termos de comunicação, né? Ainda era carta, o meio de transporte principal ainda era a navegação. Então, o espiritismo meio que em termos de comunicação, né? Vamos supor que o espiritismo surgisse hoje. Deixa eu exemplificar melhor o que é que eu quero dizer. Se o espiritismo surgisse hoje, né, igual algumas religiões, seitas, né, de vez em quando surgem aí, rapidinho no mundo inteiro a gente fica sabendo por causa da internet. Rapidinho, né, em todo lugar, na televisão, né? Hoje é rádio, né, nem usa mais, mas televisão, internet, principais meios de comunicação, a gente já fica sabendo de tudo que acontece. Antes não. Antes era carta. Se fosse carta para outro país, era carta vindo no navio, demorava meses, né, para chegar, se chegasse, né? E também até no mesmo país, né, não tinha ainda os meios de transportes eficientes que a gente tem hoje, o carro, moto, avião, não tinha. Então era bicicleta, transporte animal, bicicleta bem depois, né? Mas principalmente transporte animal. O transporte ferroviário, né, ele começa ali também no século XIX, mas ainda uma coisa morosa, né? Então, por que que o espiritismo difundiu tão rápido, mesmo não havendo, né, meios de transporte e meios de comunicação eficientes igual temos hoje? Né? Vamos pegar o espiritismo então, quando ele surge ali, 1840 até 1870, né, mais ou menos o período dos trabalhos das codificações. O telefone, né, tinha sido inventado há pouco tempo, é mais ou menos na mesma época que começam os estudos do telefone. As ondas de rádio, recém-surgidas também, muito pouco difundidas. A, a energia elétrica, né, a própria energia elétrica tinha pouco tempo que ela tinha sido inventada. Então, telefone e rádio só veio depois. Eu não vou lembrar certinho a data, mas se eu não me engano foi pouco depois do, do, do espiritismo surgir. Televisão não tinha ainda, né? Não tinha avião só no início do século XX. Não tinha. O automóvel estava começando, né? A descoberta dos motores, tinha a máquina a vapor, a locomotiva, essas coisas, mas não tinha meios eficientes da comunicação chegar de forma rápida, né? No plano material. No plano espiritual, tinha como, por quê? Os espíritos, então, que traziam a mensagem. E eles não dependiam, né, de transporte terrestre ou de comunicação terrestre, né, de meios de comunicação terrestres para a mensagem chegar. A mensagem vinha através dos médiuns em diversas localidades do mundo, na Europa principalmente, mas na mesma época, né, do espiritismo surgindo lá na França, tem o famoso caso também das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Todo mundo conhece a história das irmãs Fox? Alguém não conhece? Isso, eu conheço.
Ótimo. Também Surge conheço, já ali, vi falar. beleza, surge mais ou menos na época do Espiritismo, né, gente? E em outro continente, mostrando essa, essa versatilidade da comunicação, essa rapidez, e como que a proposta do Espiritismo era exatamente essa, de chegar em vários locais ao mesmo tempo. Isso porque não tinha uma personificação. Imaginemos assim, a gente só recebe mensagem se for do Paulo de Tarso, né? Ficaria o quê? Uma doutrina personificada. E aí, né, vamos supor que surgisse no mesmo dia uma mensagem lá intitulada Paulo de Tarso, lá dos Estados Unidos e outra na Europa, né? A gente ainda sem entender que os espíritos conseguem se locomover muito mais rápido, né? Lá no início ainda da divulgação da doutrina espírita, já não entender nada. Não ia gerar confiança. Espera aí. Como que o espírito está ao mesmo tempo em dois locais, né? Então, o que foi ensinado para nós com a doutrina espírita? Não importa o nome de quem está comunicando. O que importa é o teor da mensagem. É uma mensagem do bem? É uma mensagem de acordo com o evangelho? É uma mensagem de alto valor moral? É uma mensagem que vai nos ajudar a evoluir? Beleza. Não importa o Espírito comunicou. Tanto que temos várias e belas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Um Espírito Amigo, Um Espírito Protetor, né? Então, até para mostrar isso, que de fato o importante é a mensagem. Então, é essa vantagem, né, discutida aqui no item 46, de o Espiritismo não ter uma personificação. Ele chega em todos os locais. Inclusive, gente, aqui no Brasil, né, muito próximo da época do Espiritismo lá em, com Allan Kardec, na França, já começa lá na Bahia, tá? Agora eu não lembro se é Salvador, mas foi no estado da Bahia, onde foi fundado o primeiro centro espírita, né, do Brasil, onde tinham ali reuniões, já tinha comunicações de espíritos. Inclusive, Allan Kardec e a sua equipe chegam a ter conhecimento disso, né, dessas comunicações aqui no Brasil. E, salvo engano, não vou afirmar não, porque eu não lembro, me veio agora esse exemplo, né, do Brasil. Não tinha preparado isso. Salvo engano, até em alguma revista espírita chegam a relatar, né, essa avanço da doutrina espírita aqui no Brasil, tá? Inclusive depois com exemplares do Livro dos Espíritos chegando aqui, e muito rápido, né, gente? O espiritismo chega no Brasil, tem os primeiros líderes ali, né? O Eurípides Barçanufo, que foi aniversário dele, né? Recente agora, ou foi desencarne, não sei, esses dias para trás aí. Bezerra de Menezes, né? Um dos primeiros líderes também. E desde que o espiritismo começa, né, aqui no Brasil, não para mais. Brasil, né, sendo então o local, né, onde o espiritismo iria mesmo difundir, o local escolhido, né? O espiritismo precisava então surgir na França, que era a cidade luz, né, Paris, era o foco do mundo, né? Hoje nós temos potência, né, Estados Unidos. Muita gente quer conhecer, tem turismo, tem tudo, né? Tecnologia. Na época era Paris, né? Até pelas questões culturais, né? As invenções, muitas coisas acontecendo, a proximidade com a Inglaterra, né? As revoluções industriais ali, a Revolução Industrial ali na Europa. Então, pouco tempo da Revolução Francesa. Então, Paris e França tinham essa coisa assim de inovação, né? E aí o espiritismo surge lá exatamente para ficar conhecido, né, mais rápido por aqueles, obviamente, né, que não estivessem estudando, né, de forma que o espiritismo chegasse por meios de comunicação terrestre mesmo, mas a doutrina em si difundida pelos espíritos e chegando a vários, né, várias e várias localidades ao mesmo tempo, até vir para o Brasil e aqui ser o local que de fato fez o espiritismo alavancar, né?
nasce pouco tempo depois, né? Chico Xavier, 1910. Pouco tempo depois, né? Um pouquinho mais para frente, o Divaldo. Tivemos, né, outros, né? E temos ainda outros grandes líderes do espiritismo aqui no Brasil, com a maioria dos livros, né, psicografados, que são essas obras secundárias, vamos dizer assim, todas aqui do Brasil também. E aí o Espiritismo, então, sendo esse local de propulsão mesmo, né, do Espiritismo vir, criar corpo e continuar. Igual continua e vem se difundindo, graças a Deus, no nosso país. Gente, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o Gênesis? Ficamos por aqui então com a Gênesis. Vamos lá para o Gênesis. Nós estamos então no capítulo 4, estudando aí principalmente, né, as figuras de Caim e Abel, que representam a dualidade no mundo. Nós falamos das profissões, né, e tínhamos parado aqui na parte dos sacrifícios. Estudamos então que o Caim, né, que representa o mal e o incerto, ele fez oferendas, né, ali, ele cultivava o solo, fez oferendas, né, frutos do solo, isso remetendo para nós materialismo, enquanto Abel era pastor de ovelhas, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas, mostrando para nós então um sacrifício de verdadeiro valor, um sacrifício que tem grande importância, por causa dos cordeirinhos aqui, que era coisa nobre, né? Era um sinal de importar mesmo com aquilo que estava sendo oferecido, e a gordura remetendo à intimidade. Então, um sacrifício aqui representado, né? Um sacrifício íntimo e colocando Deus como importante, remetendo para nós a um sacrifício espiritual. Hoje, então, nós vamos estudar as consequências desses sacrifícios, né? Vimos também, o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Aqui a gente pode pensar, né, que Deus está desprezando, né, que Deus... Na verdade, não é isso. Nós chegamos a discutir, né? É uma questão de conexão. É uma lei de afinidade. Então, a partir do momento que nós nos propomos a fazer sacrifícios verdadeiros, aqueles de acordo com a lei de Deus, nós estabelecemos conexão com Deus e Deus olha, né, para nós. Lembremos do Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então, quando nós estamos no bem, Deus olha para nós. Né? Igual aqui, ó. O Senhor olhou para Abel e sua oferta. Primeiro ele olhou para o ser, para o seu filho, né, Abel, e segundo ele olhou para o que Abel estava fazendo. Opa, isso aqui está de acordo com a minha lei. Isso aqui vai trazer um aprendizado. Isso então gera uma conexão. Mas ele não deu atenção para Caim. Óbvio, né, gente? O materialismo, o mal, ele não vai chamar a atenção de Deus e muito menos vai estabelecer conexão com Deus. Só não podemos achar que, por não ter conexão e não chamar a atenção de Deus, vai ficar impune. Não é isso. Né? Porque, ao fazer o mal, ao agir no materialismo, em preferência ao espiritual, né, eu estou optando por não seguir a lei de Deus. E optando por não seguir a lei de Deus, eu já estou automaticamente plantando, né, no futuro uma necessidade de resgate que será de acordo com a minha consciência.
Então vejam, Deus ele instituiu uma lei que é imutável, né, que é a lei natural, a lei de amor. Essa lei é imutável, assim como Deus. Sendo imutável, ela vale, né, desde o início da criação até o fim. Então Deus não precisa ficar castigando, julgando, não, né? Ele já criou uma lei que, entre outras várias coisas, vai ter também essa etapa do, do autoajuste, né? Da gente mesmo, de acordo com a nossa consciência, já plantar, né, uma coisa ali que vai nos ajudar a reaver uma coisa negativa que nós fizemos. Então aqui não tem a ver Deus olhar para um e não olhar para outro, um ficar impune e o outro ser privilegiado. Não é isso. Aqui está falando de lei de afinidade. Parte de Abel, né? A partir do sacrifício verdadeiro, que é o sacrifício espiritual, ele estabelece uma conexão com Deus. Deus continua sendo pai de Caim também. Só que naquele momento ali, o Caim não mostrou um verdadeiro interesse em Deus. Ele mostrou um interesse nas coisas materiais. E por isso, né, o mal, né, e as coisas materiais, elas não vão estabelecer conexão com Deus. Então, fiquemos atentos aí para não parecer que tem uma questão de preferência. Não é. Vejam, é consequência de atos, né? Tanto é, gente, que Deus não deu atenção a Caim com sua oferta. Naquele momento ali, Deus não chamou, não estabeleceu conexão com Deus. Mas olha a sequência. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor, né, Deus, perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Então vejam, no momento, né, que a gente precisa, no momento das nossas tristezas, das nossas angústias, mesmo que nós não tenhamos feito por merecer, mesmo que nós não tenhamos estabelecido uma conexão com Deus, Ele não nos abandona. Ele procura, né, o Caim aqui. Por que está irritado e com o rosto abatido? Olha a observação, gente. Não é verdade que, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Gente, isso aqui, ó, essa parte daria para a gente fazer um seminário, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção, né, a respeito dessa lei de Deus e da lei de amor, de desde os primórdios. A lei de Deus, a lei de amor, ela está de acordo com o Evangelho, está de acordo com a doutrina espírita, exatamente porque é uma lei divina, é uma lei imutável. E o que está falando aqui? Vou ler de novo. Fazer o bem, andará de cabeça erguida. Se fizer o mal, o pecado estará espreitando a porta. É uma relação de causa e consequência. É livre-arbítrio, desde o início. Então Jesus chega, né? Ele fala para nós a lei de amor, ele exemplifica, mas a verdade é que desde o início da humanidade, isso já vinha sendo plantado. Foi necessário Jesus vir, porque mesmo com todos os ensinamentos, com os vários missionários que tiveram, a gente não aprendeu. Então precisou de Jesus vir e mostrar. Olha o final, né? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Aí depois de Jesus, né, vem Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
que se a gente for olhar, né, tá falando mais ou menos da mesma coisa. O que eu quero dizer? Essa lei de Deus é uma só e a gente insiste em passar por ela sem absorver. Vejam, o final aqui é maravilhoso porque ele mostra exatamente isso. Deus não exclui Caim, né? Ele é bom, ele é um pai bom, mas ele é justo. Ele é justo, né? Ele não vai se comprazer com o mal. Ele não vai, Deus não vai desviar da sua lei porque a gente fez, né, errado e ele vai fazer errado para a gente ficar feliz. Não, ele não vai concordar. Da mesma forma que o Cristo, em diversas vezes, né, Jesus, não concordou. Na hora do julgamento lá, né, que é desferido um golpe na face dele, ele questiona, né, para um soldado lá, por que estás me agredindo? No julgamento com Pilatos, Pilatos fala, então, você é rei? Jesus, não, você está dizendo. Eu vim para dar o testemunho da verdade. Aquele que anda com a verdade me escuta. Né? Então, Jesus ele não aceitava as coisas erradas. Vendilhões expulsos do templo. Pedro, quando saca, né, a espada e fere o soldado romano que veio prender Jesus. Jesus repreende, embainha tua espada. Né? Então, ele não aceitava as coisas erradas. Mas sempre foi bom e misericordioso. Mesma coisa aqui com Deus. Né? Deus sendo justo de valorizar aquele que busca a Deus, que no caso é Abel, sendo bom tanto com Abel e tanto com Caim, porque ele procura o Caim, né? E sendo misericordioso. Ou invertido, né? Sendo misericordioso ao procurar Caim e sendo bom, né? Dando aqui os conselhos. Agora, gente, isso aqui são símbolos, né? Abel e Caim representam a nossa dualidade. Então, trazendo isso para nós, quando nós fazemos o bem, estabelecemos conexão com Deus. Estamos no caminho. Quando nós fazemos o mal, não estabelecemos conexão com Deus. Não precisa da gente achar que Deus vai passar a mão na nossa cabeça para ser um negócio ali, né, de que não vai ter proveito na nossa evolução. Não precisa da gente pensar isso. Mas também tenhamos a certeza de que a misericórdia e a bondade de Deus ela vai continuar ao nosso lado. Vamos ter consequências, vamos, mas sempre pautadas na misericórdia e na justiça divina. E na bondade. Essas três andam juntas, tá? Então, ora a gente é Caim, ora a gente é Abel, né? E o importante, né, nos momentos Caim, porque o momento Abel significa que a gente já aprendeu. No momento Caim, nós precisamos identificar esses momentos Caim na nossa vida e a gente lembrar disso, que o mal não vai nos conectar com Deus e que nas consequências do mal, Deus também estará conosco. Vejam, gente, que depois de toda essa lição de moral, né, esse ensinamento que é passado, Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. Gente, aqui, ó, mostra para nós duas coisas. A primeira coisa, né? Esse assassinato do Abel mostra que, de maneira relativa, né, figurada, o mal venceu o bem. Por que é de maneira figurada? Porque nós estamos falando aqui de Caim e Abel, que simboliza a dualidade do mundo.
Então era como se dentro de cada um de nós tivesse também Caim e Abel. Então temos Adão e Eva, razão e sentimento. Está lá na nossa cabeça. Caim e Abel são as escolhas, né? É aquilo que a gente faz com base na razão e no sentimento. Então são frutos da razão e do sentimento. Ora, as nossas escolhas são boas e de acordo com a lei de Deus, Abel, né? Ora, as nossas escolhas são ruins, Caim. O Caim matando Abel mostra para nós o que? Olha, a humanidade começou a preferir mais as coisas más, as coisas do mundo, as coisas materiais, as coisas que têm recompensa rápida, né? Então, isso prosperou, né? O Caim matar o Abel significa que o mal prosperou. Mas vejam, né? Antes de matar Abel, houve ainda uma tentativa de mostrar para o Caim as coisas, né? Não é verdade que se fizer o bem andará de cabeça erguida? E se fizer o mal não estará o pecado espreitando-te à porta? Foi ensinado, ou seja, o, o assassinato aqui do Abel, ele veio depois de um ensinamento, ou seja, foi fruto de uma escolha. Mesmo com o amparo de Deus, escolheu fazer o mal. E aí, pessoal? Alguém quer comentar aqui? Tiago, Oi, dona Cida. Tiago, e aí, igual esse de Caim e Abel, o que que a gente tira disso aí? Que realmente, né, a gente o tempo todo, igual você estava falando aí, não é porque Deus deu preferência para Abel, não. Ele estava o tempo todo chamando a atenção, né, do Caim e tudo. E somos nós, né? Que Deus o tempo todo, ele está o tempo todo, a gente tem um dia inteiro para fazer coisa boa. E não acontece nada assim de ruim com a gente. Mas se acontecer uma coisinha à toa, a gente já fala que o dia acabou. Né? E aí já é a gente olhando só para o lado negativo. E foi, se Caim tivesse ouvido, né, ele não teria matado o irmão dele. Porque o irmão dele ainda tenta negociar. Tem uma para eu assistir de um filme bonitinho. Você se vê. Ele passa os dois e o outro tentando negociar com ele, entendeu? Falando que a oferta dele também era importante para Deus e tudo. E ele, assim, ele assim, o ator que estava representando ele, fazendo aquelas caras de maldade e tudo, eu falei, não, isso é a cara da gente. Porque quantas vezes a gente está indo num caminho ruim, os outros tá falando com a gente tá esnobando, fazendo gracinha, né? Então, nós não precisávamos dessa confusão toda, né? Exatamente. E chama atenção aqui, né, gente? Esqueci de pontuar. O Caim, ele chama o Abel para o campo, né? Então, como que a gente mata as coisas espirituais, né? As coisas do bem? Quando a gente chama elas para o aspecto material. Quando a gente traz elas para o campo do materialismo. Iguala elas. Aí a gente mina, a gente mata o bem, né? Quando a gente coloca ele no mesmo lugar do mal. Quando a gente relativiza, sabe? É mais ou menos assim, vou perdoar, preciso perdoar. Né? Isso é o bem. Aí a gente puxar ele para o campo e falar assim, não, mas fulano não fez por merecer, não, ele me magoou muito, eu não sou obrigado a perdoar. É o Caim puxando o Abel. Relativiza. Não pensou nas consequências da vida futura, que seriam positivas, relativizou, trouxe e matou. Esse é só um exemplo. Né? A Débora.
essa questão de escolhas também, né? A gente vive repetindo as escolhas, vive recebendo todas as coordenadas boas, o conhecimento, mas ainda assim fazendo as escolhas, né? Essa de Caim perante Abel lembra a nossa escolha perante o Cristo na cruz, né? Ele veio, ele trouxe ensinamento, ele fez de um tudo, e ainda assim a gente escolheu o mal, né? A cruz representava isso, a escolha ruim. Né? Na verdade, a escolha era entre Jesus e Barrabás. Barrabás. Então a gente fez a escolha. E é interessante esse comentário, Débora, porque quando a gente estuda lá essa escolha de Jesus a Barrabás, né? O nome Barrabás significa sem pai. Então a gente põe na cruz o Filho de Deus, que é aquilo que é o bem, né? E que é espiritual, para escolher de novo aquilo que não tem pai, quer dizer, aquilo que não vem de Deus, ou seja, coisas materiais. Isso mostra, né, esse exemplo aí seu é bacana e mostra o que está escrito, né, que a gente estuda aqui também nesse capítulo, que o mal não só venceu, como ele prosperou, porque do versículo 17 em diante nós vamos ver a descendência de Caim, né? Quer dizer, esse mal continuou tendo descendência, continuou procriando e ele reverbera lá na escolha da cruz também, né? E até hoje, porque nós ainda estamos no mundo de prova e expiação, né? Ou seja, é um mundo que a gente ainda dá mais atenção para o mal. Bacana. Gente, Ô, Tiago, olhando essa forma de vocês associarem o bem e o mal com Caim e Abel, eu também estou trazendo para os dias de hoje uma visão de que, de uma certa forma, o Espiritismo veio para nos esclarecer de forma mais explícita, porque na época as coisas aconteciam pela lei de Moisés, como se diz, bateu, levou, a ferro e fogo, então era uma coisa que acontecia imediatista. Agora, hoje, com a questão da lei de causa e efeito, a gente tem uma forma mais intelectual de entender que o que a gente faz aqui, indiferente que seja no mundo de hoje ou em outra existência, a gente vai ter as consequências. E pelo que a gente vê nos estudos, nas outras existências a gente não tinha essa linha de raciocínio, né? As coisas eram imediatistas, o bem e o mal, nossas escolhas eram mais próximas do mal, porque a gente ainda tinha muito pouco conhecimento, mas hoje com a quantidade de conhecimento e a evolução mesmo do nosso espírito, mesmo que seja de forma bem minúscula, né? Já trouxe para a gente uma visão mais ampla do que as consequências do que a gente vem fazer, do mal que a gente faz. A gente sabe que de uma certa forma a gente vai pagar, né? Uma questão que o Espiritismo esclarece nesse sentido. E pelo que a gente vê nos estudos, não tinha esse conhecimento naquela época, né? Tinha mais, era coisa assim que acontecia diante dos olhos. Eu não sei se eu estou associando de uma forma mais. Deu para você entender mais ou menos o que eu quis dizer, para vocês entenderem? deu sim. Aí tem a ver, né, com o aspecto evolutivo da sociedade da época, onde muitas coisas de fato eram aceitáveis, né? E aí, se as pessoas faziam aquilo acreditando que era o certo, mesmo coisas que hoje nos causam horror, né? Vamos pensar aí, por exemplo, o apedrejamento, né, daqueles que cometiam adultério, das mulheres, né, cometiam adultério. Na época era uma coisa da lei, era uma coisa imoral, era uma coisa antiética, mas ainda era uma coisa assim que as pessoas, muitos ali não faziam porque queriam, né? Às vezes faziam porque Deus mandou, né? É o problema da personificação, né, gente? Mesmo na lei de Moisés, né? A lei de Moisés, mesmo sendo uma coisa ali, muitas vezes ferindo um irmão da mesma religião ali, né? Não, mas Moisés falou e tal e tal. Tanto que a maioria das leis do povo judeu eram leis civis, né? As leis de Deus mesmo, são as 10 lá do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Mas eu entendi, Marilene. Aí, a importância, né,
de nós lembrarmos como que a misericórdia de Deus age, né? Porque, querendo ou não, o Espiritismo vindo agora, né? Jesus vindo, trazendo a lei de amor, exemplificando, né? Mostrando. Mesmo assim, como a Débora trouxe, a gente ainda não aprendeu. Vem o Espiritismo agora, esclarece, hoje a gente consegue entender, né, os pormenores de como as coisas funcionam. O que isso mostra? Exatamente essa misericórdia de Deus e essa bondade. Ele vai fazer de tudo para nós evoluir. Então, falta muitas vezes realmente a nossa parte. Então, o que você falou faz sentido, sim, né? E eu acho que ficou claro, né, para todo mundo. Hoje a gente consegue entender melhor por causa do Espiritismo. E hoje, né, até por isso, aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente já tem essa ideia da consequência, né, dos nossos atos. Então, a gente se policia, a gente tem mais esperança, né, a gente tem menos medo, né, tem menos orgulho. A tendência é a gente ir evoluindo, e essa evolução ela vem certamente também por causa da misericórdia de Deus que não desiste, né, de nós. Gente, eu pedi para lermos o item 23, os tormentos voluntários. Quem leu aí, imagina por quê que eu pedi para ler. Não vai dar tempo da gente discutir tudo hoje, mas a gente continua, né, no próximo estudo. Mas só para a gente começar, para não ficar em vão aí, porque a leitura está fresca ainda. Os tormentos voluntários, gente, eles vão falar de quais sentimentos aí? Tem dois principais no texto. Alguém chegou a ler? Eu li, Tia. Eu li. Eu também li. E aí, o que vocês acham que bate aqui com o que a gente discutiu? Eu li assim rápido, porque eu descobri hoje. Aí eu dei uma leitura rápida, porque Dani, eu não estava participando do estudo. Aí Dani perguntou a Débora, eu falei que eu nem sabia. Aí eu dei uma leitura rápida e vi uma coisinha aqui. Posso ler o que eu. Pode sim. Pode? Pode. Porque é uma pergunta, o 23 é uma pergunta, né? Os tormentos voluntários. Aí eu li assim, tormentos voluntários é uma expressão usada geralmente em contexto filosófico, religioso ou literário para se referir a sofrimentos ou dificuldades que uma pessoa escolhe ou aceita passar por vontade própria. Esse tormento não são impostos por fatores externos, mas sim assumidos conscientemente, muitas vezes com um propósito maior, como penitência ou sacrifício. E eu li e achei isso aqui. Então, quer dizer que é um sacrifício, né? E a escolha própria, a escolha de cada um, né? Eliana, quer falar? Então, você falou aí com relação a dois sentimentos, né? Aqui fala bem marcado, né? Haverá tormentos maiores que aqueles causados pela inveja e o ciúme, que no caso eram os sentimentos, né? Que o Caim tinha para com Abel, né? É isso? Bacana, isso mesmo. Então, Dona Silvia, né, trouxe para nós aí o significado. Tormentos voluntários, então, é aquilo que a gente voluntariamente escolhe sofrer, né?
Eliana trouxe aí, ó, ciúme e inveja, é o que está lá no item 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Tormentos Voluntários. E esses, gente, foram os principais sentimentos que levaram o Caim a assassinar o seu irmão Abel, tá? Débora, quer comentar? Quero sim. Lendo, me fez pensar no fato de que o Abel, ele não tinha cometido nada assim de grave e tudo, mas ele ficou sabendo, né, da história lá do princípio de Adão e Eva e quis estabelecer como se fosse uma ligação, né, nova ali com Deus e tudo. Daí vieram os sacrifícios, as oferendas. Então, diante disso, o que a gente pensa? Que o tormento sofrido pelo Abel foram os tormentos voluntários, que é igual está falando na explicação que mãe leu, que você mesmo se impõe, né, independente muitas vezes de merecer ou não merecer, né? Porque realmente o Abel não merecia, né? Não, talvez não tinha mesmo que passar por aquilo, mas ele viu essa necessidade de fazer novamente essa ligação, né? De chamar a atenção de Deus através das ofertas para ver se conseguia de alguma forma melhorar o quadro, reverter alguma coisa. Da mãe dele, né, com relação ao que aconteceu da mãe e do pai. Isso mesmo. Aí você fala do Abel ou do Caim, Débora? Peraí. O Abel se colocou no sofrimento voluntário, né? O Caim ficou com o ciúme dele. Porém, o Abel fez a oferenda e tudo, né? Porque fazer oferenda também fez com que ele tirasse o melhor do que ele tinha, né? Com relação aos Entendi. cordeirinhos, a óleo, nesse sentido. Entendi. Ele também se colocou ali numa condição de uma prática material, seria isso? Isso, mas em nome de uma causa maior, né? Na visão dele, uma Entendi. causa maior. Legal. Ô, Tiago, Gente, oi, Helena. não, pode falar. Tem aqui eu fiz uma pesquisa, eu queria ler só o finalzinho, né, que achei importante, mas talvez seja melhor deixar para a semana que vem. Eu só ia perguntar se na tradução de alguns de vocês, em vez da palavra irritado, se fala que Caim ficou com ciúme. Lá no versículo 5, Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Na minha fala assim. Deixa eu ver. Eu tinha fechado aqui. Não, nossa, que é irritado também. É, Deixa eu ver, cara. Aqui, deixa eu ver o que parece que irou-se sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. ficou irado, né? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante, é irado. Legal. Acho que a gente pode continuar, né, essa discussão no próximo estudo, que já deu a nossa aula aqui. Pode ser, Eliana? Aí você guarda a pesquisa aí pra gente Sim, também? com certeza, com certeza. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ler, então, esse item 23, porque ele fala para nós, né, dessa questão da inveja e do ciúme. Foi a principal, né, foram os principais sentimentos aqui, pelo que a gente consegue ver no texto, que motivou Caim a ter essa atitude, né? E que são coisas comuns, né, gente, na nossa vida. Então, por isso também a gente trazer aí para nossa reflexão. É. Vamos finalizar Me- então a nossa. Oi? Mesmo sem a gente querer, né, um fundinho de inveja, a gente acaba percebendo certas coisas, mesmo Sim. involuntariamente. É por isso que é bom, né, a gente trazer, porque assim, é uma coisa, né, ainda comum,
né, natural, né? Igual Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, parece que é o mal, né, que salta e eu faço com muito mais facilidade e tal. Isso remete, né, gente, à nossa fraqueza, o nosso estado ainda, né, de espírito em evolução, mas a gente fazendo essas reflexões, né, trazendo para o nosso dia a dia, a gente consegue achar meios aí de melhorar, né, isso e combater. Então é o nosso objetivo principal, né, com os estudos aí. E é até bom que semana que vem eu quero entender, porque se trazendo para os dias de hoje, ninguém é vítima, né? Mesmo que sendo uma simbologia, quer dizer que, eu não sei se eu entendi muito a fala de Débora, mas dá a impressão de que o que morreu, que é o Abel, não é Tá isso? bem. Uhum. Também não é de uma vítima, né? Eu não entendi, mas semana que vem eu quero prestar mais atenção para me entender. Porque se for trazer para os dias de hoje, realmente o que nos acontece, que a gente faz com as outras pessoas, indiferente da nossa atitude errada, o outro também não é vítima. Bacana, a gente volta então. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e paz, Senhor, esteja conosco nos nossos lares, na nossa vizinhança. Que o Senhor abençoe também aqueles que não puderem estar conosco hoje. Que a sua santa e bendita paz ilumine todos os corações, principalmente aqueles que ainda sofrem mais com as dores do mundo, com a fome, com a miséria, com as guerras. Senhor, obrigado pela oportunidade. Abençoe os trabalhadores, os irmãos encarnados e desencarnados da Casa do Caminho, os nossos familiares, que a sua luz e paz nos acompanhe, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Assim seja. pessoal, obrigado Boa e noite Boa a até todos. noite, que semana que assim vem. seja. Bom final de semana para todos. Amém.